economia na real e ponto, os fatos que precificaram o mercado financeiro nessa semana confusa, de muita volatilidade e uma semana de novo positiva para o mercado financeiro brasileiro, onde nós vimos o índice Bovespa atingir a máxima histórica intraday, mas não conseguiu fechar na máxima de fechamento, que foi registrada em dezembro de 2023. Mas o índice saiu da marca de 125 mil pontos no dia 6 de agosto e foi parar em mais de 134 mil pontos, tanto na quinta quanto na sexta-feira. Mas tivemos queda do preço do barril de petróleo, o que impediu que as ações da Petrobras subissem mais do que subiram na sexta-feira. Subiram aí cerca de 0,5%, apesar da queda forte no preço do barril de petróleo de cerca de 1,5%, o Brent, referência da Petrobras. Mas o que fez o mercado ficar tão eufórico, esse apetite pelo risco ter voltado? A coisa ficou mais intensa a partir da quarta-feira, com a divulgação da inflação americana. Todo mundo, literalmente todo mundo, o mundo todo mundo esperava o número da inflação para confirmar o corte de juros que também já está sendo esperado lá nos Estados Unidos em setembro. E a magnitude desse corte. A inflação veio dentro da expectativa, caiu de 3% para 2,9% anualizada, e isso trouxe uma verdadeira euforia para os mercados. A Bolsa Brasileira, que foi a pior bolsa do planeta no primeiro semestre, ela tinha um potencial muito grande para ser precificada. E esse apetite pelo risco trouxe de volta muito dinheiro, porque o volume médio negociado da nossa bolsa estava lá em 15, 17 bilhões. E eu falei aqui com todas as letras e continuo falando. Uma bolsa que se preze, ela tem que ter volumes crescentes, porque a bolsa é o mercado da economia do país. Se as empresas vão bem, o país vai bem, a economia vai bem. E os investidores procuram comprar empresas desse país. Se a bolsa vai mal, se não tem dinheiro, se o volume é fraco, primeiro, ela não se sustenta, porque para sustentar uma alta de preços, os volumes têm que ser crescentes, porque senão os preços voltam a cair. E foi isso que nós vimos, uma alta consistente da bolsa nos últimos 8 pregões. Ela subiu 8 pregões consecutivos e caiu 0,15 na sexta-feira. O dólar, no outro lado, o dólar, graças a Deus, teve uma corrigida. Caiu quase 4% essa semana e voltou para a marca, fechando a R$ 5,46, R$ 5,47, mas bem longe dos 5,86 da segunda sangrenta. E nós tivemos, na sexta-feira, o fato que deu uma bagunçada nessa euforia. Saiu o índice, o IBCBR é o índice de atividade medido pelo Banco Central. O Banco Central tem que acompanhar a atividade econômica, porque se a atividade econômica está mais aquecida do que a economia brasileira comporta, você pode ter pressão nos preços, pressões inflacionárias. Então é por isso que o Banco Central monitora o índice de atividade econômica, que é um primo do PIB. O PIB, Produto Interno Bruto, é calculado pelo IBGE. Pelo índice que o Banco Central divulgou na sexta-feira, a economia cresceu em junho 1,37% em relação a maio. Esperava-se, na média, um crescimento de 0,5%. Então, o crescimento foi muito forte. Roberto Campos Neto já estava com um discurso, juntamente com outros membros do Banco Central, como o Gabriel Galípolo, um discurso mais preocupado. Então, ele reforçou essa preocupação e, diante dos números do IBCBR e das preocupações que já vinham, inclusive com o fiscal, já tem muito economista-chefe de banco alterando a projeção de inflação, de inflação para esse ano
e alterando a projeção da taxa básica de juros, da Selic. Ao final dos trabalhos de sexta-feira, já tinha gente apontando a Selic a 12% ao ano no final de 2024, entre 11,75% e 12%, ou seja, bem acima dos 10,5%. E esse movimento de correção da Selic para evitar pressão inflacionária deve começar na próxima reunião, em setembro. E aí, gente, isso aí vai trazer muito tititi e muita volatilidade, porque o presidente Lula está prestes a anunciar o novo presidente do Banco Central, que vai substituir Campos Neto. E o nome, que está todo mundo trabalhando, é o de Gabriel Galípolo, que nos últimos dias as falas de Galípolo estão bem ancoradas, dentro da ortodoxia, Quer dizer, você não pode conviver com a inflação, você não pode ser conivente com a inflação. O Banco Central está atento e ele mesmo disse que ele não foi indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central com a proibição de elevar juros. Então, ele admite a necessidade, ele admite a preocupação, assim como Campos Neto. Portanto, foram esses os dois principais eventos dessa semana: a inflação americana trazendo tranquilidade para o mundo, de que lá nos Estados Unidos o processo de cortes deve começar com uma magnitude de 0,5 ponto percentual, e aqui no Brasil nós tivemos essa surpresa, que é uma notícia boa, mas que não é tão boa assim, porque uma atividade econômica aquecida demais pode trazer pressões inflacionárias e o Banco Central tem que agir. E agir como? Calibrando os juros para cima, para evitar soluços inflacionários. É isso.